comentar sobre a arte, interpretando a Mona Lisa, comercial educativo. Leonardo da Vinci, 15 de abril de 1452 a 2 de maio de 1519, pintor, escultor, arquiteto, inventor, engenheiro militar e desenhista, um homem da Renascença. Na verdade, um homem que tinha uma mente curiosa, intelecto aguçado, estudou as leis da ciência e da natureza, que informou grandemente o seu trabalho. Suas ideias, corpo de trabalho, influenciaram inúmeros artistas e fizeram de Da Vinci um principal nas luzes do Renascimento italiano. Dentro das curiosidades sobre Da Vinci, é exatamente em cima do próprio quadro mais famoso da sua obra de arte, que é a Mona Lisa. Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, ou em francês La Joconde, e a mais notável e conhecida obra do pintor italiano Leonardo da Vinci. Nessa obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumado. O quadro apresenta uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. Esse quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos da arte são tão controversos, questionados, valiosos, elogiados, comemorados ou reproduzidos até. Leonardo começou o retrato em 1503 e terminou 3 ou 4 anos mais tarde. A pintura a óleo sobre a madeira de álamo encontra-se exposta agora no Museu do Louvre, em Paris, e é a maior atração do museu. A Mona Lisa, na verdade, é um quadro enigmático de forma geral. Percebe-se exatamente ao quadro, ele tem a medida de 77 por 53 centímetros. E uma grande observação sobre o quadro é a vegetação ao fundo, que são figuras oníricas, na verdade, figuras que não existem em toda a Itália, esse tipo de vegetação. Então presume-se que Leonardo, que tudo isso foi fruto da imaginação dele, são figuras imaginárias, na verdade. A Mona Lisa, ela apresenta o lado esquerdo do modelo, parece ser uma estatura alta, não é? Uma pessoa de estatura alta, magra e com pescoço longo e dedos longos. É muito impressionante a forma com que é vista essa imagem, essa modelo. Já o lado direito, ele mostra exatamente que a modelo parece ter uma estatura baixa, gordinha, e o pescoço não muito perceptível, e os dedos gordinhos. Então ela mostra dois lados, não é? Um lado esquerdo alta e magra, e o lado direito uma pessoa baixinha e gordinha. Já o olhar da própria Mona Lisa, ela ressalta um olhar misterioso, com um pequeno ar de mistério, onde a expressão é forte e tem-se a impressão de que, independente do lugar em que o observador se encontre, a modelo sempre estará olhando para o observador. Mais um ponto interessante para a observação é exatamente o sorriso, esse sorriso conhecido. O modelo apresenta um leve sorriso, mais conhecido como o sorriso enigmático, melancólico. Ele dá um sinal de parecer mastigar algo. É uma das observações que os grandes pesquisadores fizeram. E mais um ponto interessante também é a própria identidade da modelo. Existe todo um questionamento, né, algumas histórias sobre a identidade da modelo, quem seria. Muitos historiadores da arte acreditam que a modelo usada para a pintura pode ter sido a esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante de sede Florença, uma figura proeminente no governo florentino. Esta opinião fundamenta-se numa indicação feita por Da Vinci durante os últimos anos de sua vida. A propósito, um retrato de uma determinada senhora florentina
feita a pedido do magnífico Giuliano de Médici. O primeiro biógrafo de Da Vinci, Vasari, também pintor, descreve o retrato como sendo o de Mona Lisa, a esposa do cavaleiro florentino Francesco. Porém, poucas coisas se sabe da sua vida e, pelo menos, a história da mulher Lisa Giarandini, nascida em 1479. Sabe-se casar em 1495, mas de fato não há nenhuma prova que poderia ter sido a senhora de Médici, a mulher que Da Vinci referenciou. Outros dizem que tratava-se de um discípulo de Leonardo na pintura, e outros rumores que tratava-se do autorretrato de Leonardo. O título alternativo do trabalho, La Gioconda, aparece apenas pela primeira vez em um texto escrito mais tarde, em 1625, que se refere ao trabalho como um retrato de uma determinada Gioconda. Esta referência não contradiz nem suporta a hipótese de um modelo ser a mulher de Giocondo, uma vez que em italiano Gioconda pode significar uma mulher alegre. E outro ponto também seria mesmo o próprio Leonardo, né? O historiador também consegue sugerir que pode ser outra pessoa, né? E também, né, existe uma suposição de que a própria pesquisadora e cientista Lilian Schultz, cientista do laboratório Bell, ela sugere que Mona Lisa, na verdade, é o autorretrato de Leonardo, porém vestido de mulher. Essa teoria baseia-se no estudo da análise digital das características faciais do rosto de Leonardo e os traços do modelo. Comparando um autorretrato de Leonardo com a mulher do quadro, verifica-se que as características do rosto alinham-se perfeitamente. O seu estudo baseou-se em observações e comparações dos perfis do pintor e da sua arte e afirmou que se encaixam perfeitamente. Essa afirmação é, porém, muito criticada por, segundo os críticos, se basear em estudos incompletos e manipulados que teriam apenas a função de conseguir fama e notoriedade acerca de um assunto tão polêmico que seria a homossexualidade de um dos maiores gênios da humanidade. Os críticos dessa teoria sugerem que as similaridades são devidas ao fato de ambos os retratos terem sido pintados pela mesma pessoa, usando o mesmo estilo. A teoria de Mona Lisa é um autorretrato, é também citada no livro Código da Vinci. O grande historiador, biógrafo até sobre Da Vinci, Giorgio Vasari, foi o escritor. Ele é arquiteto, pintor italiano da época do Renascimento cultural. Destacou-se por escrever biografias de artistas renascentistas italianos e é considerado um dos primeiros historiadores da arte. Atuou também como arquiteto, desenvolvendo projetos, acompanhando as obras e administrando equipes de trabalho. Giorgio Vasari nasceu na cidade de Arezzo, Itália, em 30 de julho de 1511. Faleceu em 27 de junho de 1574 na cidade italiana de Florença. Vasari escreveu a biografia de Leonardo. E um dos pontos importantes que ele escreveu sobre Leonardo foi exatamente que de tempos em tempos o céu nos enviou alguém que não é apenas humano, mas também divino, de modo que, através do seu espírito e da superioridade de sua inteligência, possamos atingir o céu. Vasari, século XVI.